Está facultado. Perguntas? Ô Gilberto, eu acho que o depoimento seu estava sendo esperado com muita expectativa, porque ele estava querendo esse depoimento como uma forma de ver como foi a sua participação nos órgãos de repressão e como é que isso poderia ajudar a questão dos desaparecidos. Então ele estava querendo saber, por exemplo, quando você começou a trabalhar para os órgãos de repressão, qual foi o órgão que você estava vinculado, não é? De quando a quando. Depois saber o seguinte, como era que se processava lá dentro dos órgãos de repressão as pessoas que eram cooptadas, se eram pagas, se tinham carteirinha, qual era o tipo de informação que era passada para os órgãos de repressão. Terceiro, né, como é que funcionava a estrutura interna dessa questão das pessoas que eram cooptadas e que colaboravam com a repressão. Outra pergunta que gostaria de saber, quem realmente, né, foi detectado em função de informações suas, de como é que foi a questão de Mata Machado, porque o que se coloca, o que se veicula por aí, é que Mata Machado, quer dizer, em virtude de alguém ter o detectado, e esse alguém que se veiculava isso já na época, quer dizer, depois quando foi dada a fita, que antes de você entregar essa fita ao Arthur Camargo, houve uma fita, foi um documento escrito que esteve na mão da esposa de Ernesto Guimarães, isso logo depois da anistia, e se circulou, e você foi a pessoa que entregou ao Ernesto. E em virtude disso, o Ernestino ficou sendo observado, e as pessoas que tinham contato com o Ernestino iam desaparecendo. Então, todas as pessoas que contactaram naquele período, de outubro de 73, não é? Até a data, antes de outubro de 73, mas até a data de Mata Machado, que foi 10 de outubro, 10 ou 12 de outubro de 73, não é? E a última pessoa que esteve com Mata foi Humberto Câmara Neto, que desapareceu no Rio de Janeiro. Aí Mata Machado percebeu que as pessoas que estavam tendo contato com ele estavam desaparecendo. Então ele contactou o professor Edgar de Mata Machado, e o professor Edgar Mata Machado o mandou para São Paulo, para a casa da irmã, e deslocou um professor de direito penal da Universidade de Belo Horizonte, junto com um parente dele, para apanhar Mata Machado de São Paulo. E quando Mata ia saindo de São Paulo, foram presos os três, e depois da prisão de Mata Machado foi preso o Gildo Marcelo Lacerda na Bahia, e depois foi veiculada pela imprensa a informação de que Mata Machado teria aberto um encontro em Recife, na Avenida Caxangá, e nesse ponto houve um tiroteio, e nesse tiroteio Gildo Macedo morreu na hora, Mata Machado faleceu ao ser transportado para o hospital, e essa terceira pessoa que teria atirado no Mata Machado era o Paulo Sturay, que havia desaparecido uns 15 dias atrás, e estaria a uma procura. Então essa foi a versão oficial que foi dada pelos órgãos de repressão. Então, o que a gente está querendo saber, não é? Hoje, para a história, o que interessa, né, que é fora dessa toda a sua colocação política, etc., mas realmente nesse seu trabalho, nessa sua cooptação, como era essa engrenagem, que era que você soube desse desaparecido, como é que essas pessoas caíram, se você colaborou com a queda de alguém, se você tomou conhecimento, se eles confiavam em você, todo esse laço que é isso que interessa realmente para a gente. Ô Marcelo, além do depoimento gravado em 83, existe um depoimento recente feito na Comissão do Desaparecido Político na Câmara do Deputado Federal, onde tudo se levantado. Mas não me custa, bom, ontem também teve um outro depoimento também gravado, não me custa repetir. No meu entender, até recentemente, vou retomar, em 73, quando saiu uma notícia em jornal, só me engano, do Diário de Pernambuco, né, onde foi simulado, né, a via CIEX, que o Zé Carlos e Gildo ter morrido no tiroteio de uma outra terceira pessoa, que seria Antônio, né?
Na época, eu já sabia que não era, porque o Zé Carlos, existia por parte da ação popular, estava existindo uma orientação do pessoal sair fora do país. O Zé Carlos não estava querendo muito sair do país. Depois de ter passado pelo Rio, onde ele deve ter entrado, tá? Em contato com o destino e com outras pessoas, aí no caso a informação, por exemplo, de câmera, de não sei o quê, isso aí não é informação minha, isso é coisa que foi levantada. As pessoas com as quais ele entrou em contato naquela época, com certeza aí sim, né? Deve ter sido seguidas. Não era meu papel. Ele estaria indo, no meu entender, por palavras dele, para Belo Horizonte, onde o Dr. Edgar tinha montado um esquema para ele se esconder numa fazenda. Posteriormente, eu soube por comentários, aí a nível de pessoal que me controlava em termos de CIEX, que ele teria sido morto antes de chegar lá. Mais recentemente, através de informação de levantamentos de Dorival, filho dele, e Grupo Tortura Nunca Mais, ele não foi morto lá, quando estava chegando em Belo Horizonte. Como também Gildo não teria sido morto. Veja bem, a primeira versão é do jornal, a segunda, essa aí que eu estava sabendo, né, que isso eu informei 10 anos atrás, também já foi desmentida. Ele estava saindo, indo para outro local de uma forma diferente. Eu não sei afirmar com certeza isso aí não. Quem pode afirmar isso aí com certeza? Esse pessoal que está trabalhando e juntando todas essas informações. Eu tenho uma parte, eu sei. Agora, o próprio pessoal falou assim, não, essa história aí, o pessoal deve ter conversado perto de tu para poder provocar confusão. O Zé Carlos não foi morto quando estava chegando em Belo Horizonte. Ele foi preso, foi levado para outro local, depois foi levado para Recife, foi torturado, etc, etc. E depois que ele foi morto. E isso é informação via Grupo Tortura Nunca Mais e Comissão de Desaparecidos Políticos. Você tinha uma carteirinha da Polícia Federal, né? Essa carteira está na mão de Suzano Lisboa. Eu até solicitei que enviasse. É uma carteira que eu recebi da mão de Dr. César, oficial do Centro de Informações do Exército, Quartel do Exército de Brasília, em nome de Fernando de Oliveira. Ela existe e está guardada. Qual o nome completo desse César? Hein? O nome completo desse Dr. César? Não sei, Dr. César é codinome. Ele é do César de São Paulo? Não, de Brasília. É uma questão, veja bem, eu sinto uma ansiedade, já me perguntaram isso diversas vezes. Agora, quem militava na época, quem era militante e quem viveu na clandestinidade, sabe que era codinome para tudo quanto é lado. Existe um processo de identificação. O Grupo Tortura Nunca Mais trabalhou muito em cima disso, a medida que você vai cruzando dados, né? Aí então uma outra pessoa foi presa e teve em contato com essa pessoa, através de confronto de descrições, entende? De uso de nomes aqui, você vai aos poucos podendo levantar quem é, tá ok? Eu poderia dizer, por exemplo, Dr. César, Dr. Ribamar, entende? Vamos suspeitar que Dr. Ribamar seja não sei o quê. Isso é um processo de levantamento e muita especulação e muita coisa, tá? Ao mesmo tempo, veja bem, ao mesmo tempo, entende? É um trabalho de peneirar e de levantar e que não é de uma hora para outra. Além desses nomes, tem inúmeros outros nomes. Assim como, por exemplo, Antônio. Marcelo acabou de colocar que Antônio seria Paulo Uraide. Da parte do presidente da Comissão de Desaparecido Político, se coloca que provavelmente Antônio pode ser uma outra pessoa. Então, quando se fala, quer dizer, essas certezas, né, nesse campo de época de clandestinidade, de guerra suja, certezas absolutas, ou como dizia o pessoal do Tortura Nunca Mais de São Paulo, né,
depois de costurar, abrir mais um arquivo, né? O arquivo lá de São Paulo, né? Vai se chegando aos poucos, isso trabalhando com especulações, com hipóteses, e vai se chegando aos poucos, né? Em coisas mais concretas, né? Por exemplo, Antônio, já ir costurando com uma outra informação, né? Que isso aí está de posse do pessoal que trabalha nisso, né? Isso não é uma tarefa minha, né? Pode ser que seja o pessoal de área rural, né? Contatos que existiram na época, me parece, coisa que eu não sabia, sei recentemente, que Zé Carlos, né, que no período que estava em Recife, no período que começou esse processo, né, antes ele teria se deslocado até Maranhão. Quando ele voltou do Maranhão, ele já estaria sob controle e ele teria tido alguns contatos, entre eles, de uma pessoa da área rural, trabalhador rural, de contato e tal, que era liderança, trabalho político clandestino na época, e essa pessoa não apareceu até hoje. Ela não voltou para casa, não voltou para a terra, né, para a região, nem nada. Então se levanta, né, e aí o quê? Isso aí então vai o trabalho de dar continuidade para saber se Antônio seria Paulo Wright ou não. Como por exemplo, quando Dorival, filho do Mato Machado, em comum acordo aí com o Grupo Tortura Nunca Mais e não sei quem mais, né, conseguiu levantar um cemitério de Recife, alguma coisa, por influência do Dr. Indigar, traslado de corpo e tal, teria um outro corpo. Que outro corpo era esse? Até recentemente eu achei que era de Gildo, mas pelo que me informaram não é de Gildo. Na cova não tinha só uma pessoa, tinha mais um esqueleto. Depois me levantaram que seriam 3. É bem complicada essa história aí. Eu remeto isso aí a nível institucional, que é quem pode dar. Eu não tenho dados suficientes para responder isso aí diretamente. Qual o primeiro nome que o senhor entregou à repressão? Eu acho que tem algumas pessoas inscritas, a Nelba, né? Depois tem a Tânia, você se inscreveu em terceiro lugar. E eu pediria a Gilberto, a medida do possível, que mais objetividade. Mais objetividade. Eu vou dizer aqui. Peço desculpa ao senhor Gilberto, enquanto membro de uma entidade de direitos humanos, com todo respeito à sua pessoa enquanto cidadão, mas eu acho que nenhum de nós que está aqui nessa plenária veio ouvir justificativas ou veio ouvir posicionamentos do Grupo Tortura Nunca Mais. Porque isso a gente tem acompanhado a luta dos familiares, a luta do grupo de desaparecidos, o trabalho da CPI, e a gente esperava encontrar aqui alguma coisa mais concreta. Quer dizer, se o senhor se reporta a codinomes de pessoas do período da repressão, e se o senhor realmente está interessado em colaborar com esses grupos ou com as entidades de direitos humanos, tem um caminho super fácil e super acessível. A criminalística está amplamente desenvolvida e hoje já é possível, inclusive, se fazer retrato falado de pessoas, não só de criminosos dos dias atuais, reconstituição, inclusive contextualizando, como inclusive de pessoas de períodos passados. Então, se sua disposição é de ajudar esse movimento, ou de ajudar a identificar os responsáveis pelos desmandos no período de exceção, esse é um dos caminhos. Agora, utilizar um português bonito, uma história ajustada, justificando um processo, ou remetendo a questão para um problema institucional, um problema de costura de coxa de retalhos do Tortura Nunca Mais, eu tenho a impressão que nenhum de nós veio aqui para isso. A gente não veio buscar aqui nem o circo, nem o tribunal de exceção. A gente espera que o senhor realmente colabore com os movimentos sociais e com os grupos de direitos humanos. Eu peço para a companheira se identificar, que ela está gravando. Pois não. Eu sou advogada, fui membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Pernambuco e sou advogada, membro da coordenação do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, SENDEC, que atua na luta pela defesa dos direitos da pessoa humana, em especial de crianças e adolescentes. E fui membro ainda da Comissão dos Principais da Arquidiocese de Olinda e Recife.
me sinto muito à vontade e, bom, eu não sou advogado nem criminalista e não conheço as modernas técnicas de criminalística, aliás, desde o século passado elas já existem. E isso eu me coloquei à disposição da Comissão dos Desaparecidos Políticos para identificar. Agora, você quer que eu comece a descrever aqui agora? É isso que... Qual que é o seu desejo? Que o senhor fale, que o desejo, a história. Você sabe. Sua forma de trabalhar com eles. É o que todo mundo vai fazer. Quantos anos passou delatando? Qual foi o primeiro nome, o segundo nome, o terceiro nome, o quarto nome? O senhor O que motivou? Resumidamente, eu Olha, passo. um momento, por favor. Quem morreu primeiro? Indicado pelo senhor. Peraí, quem morreu primeiro? Eu não matei ninguém. Foi morto pela repressão. Não sei. Quem foi delatado, né? Ah, bom. Peraí. Quem morreu primeiro? Agora vocês estão... Não, mas... É porque foram muitos. Olha, a impressão que eu tenho, ao longo desse processo, especialmente de 1973, depois de eu ter me deslocado para Salvador, onde eu fui empregado pelo Centro de Informações do Exército, conexão Brasília e Exército em Salvador, na Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social, como auxiliar de pesquisa, residindo na Rua Independência, número 54, uma pensão. As primeiras pessoas em restabelecer o contato foi minha irmã, Maria Madalena Trata Soares, e logo após, Aldac Miranda, irmão de Mário Miranda, presidente da Comissão dos Desaparecidos Políticos, que estava afastado também, e está vivo até hoje, e o próprio Zé Carlos Mato Machado. A partir de Salvador, em torno de setembro, quando começa a correria em termos de repressão. Sim, ainda em Salvador, Gil de Macedo Lacerda, e a partir daí, Zé Carlos e Maria Madalena vai para Recife. Pouco tempo depois eu vou ao encontro dos dois. Isso aí, na metodologia, entende? Na técnica, que me parece que você está querendo saber um pouco da técnica, né? Na técnica, era uma técnica de acompanhamento. O tempo todo era vigiado e era controlado. Ok? O pessoal do Centro de Informações do Exército. Ah, sim, eu posso citar um punhado de nome. Já citei diversas vezes um punhado de nome. Mas esses nomes ainda não esclareceram a questão. Eu não sei se era coronel, eu não sei se chamava fulano de tal, de outro nome. A relação que existia entre pessoas cooptadas e oficiais de repressão, oficiais seja do centro, seja oficiais do Exército, seja oficiais de outros centros de informação que existia, isso já foi divulgado e até publicado em imprensa, etc, e até em livro, oficiais ou membros do DOI-CODE e da OBAN em São Paulo, ou de Recife, não era costumeiro, não era habitual as pessoas se identificarem como o coronel fulano não sei das quantas, sediado no quartel de não sei onde. Há uma característica, aí sim, que leva a um processo de identificação. Além da gente saber distinguir quem era mais subalterno e quem era mais importante, normalmente as pessoas mais importantes apareciam de vez em quando, é possível identificar porque normalmente eles eram chamados de doutores. Apesar de se identifica que eram oficiais do Exército, era doutor. Então quem era doutor César, quem que era doutor Ribamar? Não sei. Eram oficiais do Exército, ligado a Brasília.
quem era Onof e quem era Bina. Eram subalternos ligados ao CIEPS. Quem era doutor... me foge o nome agora, isso já está registrado N vezes, entende? Lá de Salvador. Não sei. Tá? Quem é o cara? Ah, sim. Eu sei descrever. Entende? Se for o caso de entrar nesse processo aí, isso aí não depende de mim, isso aí quem é advogado, tem a Câmara de Deputados está envolvida nessa história, né? O fato é, dá para responsabilizar? Dá para responsabilizar sim. Dá para dizer quem é? Dá para dizer sim. Agora, isso é um processo que começou, no meu caso, mas mesmo assim, tem uma série de coisas anteriormente, começou em termos públicos, né? Que eu seria capaz de identificar. Como é que vai ser esse processo? Bom, hoje ainda, ligando para o gabinete do deputado Nimário Miranda, no momento ele se encontra de férias, ok? A Comissão do Desaparecido Político nesse momento está funcionando. Qual é a sequência de andamento que vai ser dado a isso? Eu não sei responder. Eu não respondo pela Comissão do Desaparecido Político. Tá? Agora, tem muitos nomes? Tem. Aí entra um processo o quê? O pessoal que se envolveu junto. Por exemplo, quando se coloca que o Paulo Wright, e eu acredito que sim, por informações de outras pessoas, sejam militantes, sejam pessoas que depois, que a nível institucional se amarrou isso, ele entrou nessa história. De Onestino, eu tenho certeza, porque Zé Carlos comentou comigo na época, desde que ia ter um contato com Onestino no Rio. Onestino já estaria no Rio. Agora, levanta outros nomes. Eu diria, Marcelo, inclusive isso. Veja. Você passou por você. Queria, veja bem, queria encontrar com o Onestino, sim. E que ele foi acompanhado, quais os contatos que ele fez no Rio, não sei. Veja bem, eu não me cabia. Eu não ficava junto com o Zé Carlos, mesmo porque existiam medidas de segurança, quem militou na clandestinidade sabe disso, que não era esse negócio assim, à vontade, a nível de organizações de esquerda, era casa de mãe Joana e eu, por ser parente de Zé Carlos, saía acompanhando com ele todos os contatos. Existiam nomes de segurança a nível de organizações. Com quem Zé Carlos Mato Machado entrou em contato no Rio? Não sei. E vou além. Conversando, por exemplo, com... Você sabia onde Mata Machado se hospedava no Rio? Não. Não sabia. O que lhe cabia nesse processo? Era continuamente manter contato com minha irmã, que por sua vez estava continuamente mantendo contato com Zé Carlos Mato Machado. Através disso aí, era estabelecido um rastreamento. Agora, se vocês querem saber alguma coisa do grau de sofisticação do rastreamento montado, a nível das organizações de esquerda, já há muito tempo, tá? Muito anterior, em 1973, a gente já tinha normas de segurança. Por exemplo, eu posso remontar isso aí a 1968, greve de contagem. A gente já conhecia alguns sistemas de funcionamento de repressão de sistemas de informação. Então se tomava cuidado, por exemplo. Se eu tinha que me deslocar de um lugar para outro para poder estabelecer um contato com uma pessoa clandestina, eu tinha cuidado de entrar dentro de um ônibus, descer do ônibus, pegar outro ônibus, desviar, verificar se não estava ninguém seguindo, verificar a placa do carro que vinha atrás, para ver se não continuava. Nessas alturas do campeonato em 73, o grau de sofisticação de repressão era muito maior, porque eles colocavam 3, 4, 5, 6 carros de revezamento para poder seguir uma pessoa. Não era uma simples campana de polícia civil aí para poder pegar ladrãozinho da esquina, tá ok? De descobrir um ladrão. Era já um grau de sofisticação e que se dá a nível internacional de muitos anos. Essa metodologia, essa técnica, aqui no Brasil não foi diferente do que em outros países em período repressivo, não. Poderes e dinheiro para fazer isso eles tinham. Imagine que o CIEPS naquela época era o centro do Estado. Tanto é que quando foi derrubado o presidente que eles colocaram lá, quando começa a se modificar, que é
isso já foi divulgado na imprensa, quem conhece um pouco da história sabe que as forças de repressão, entende, que realizaram o golpe de 64, entende, eles fizeram sucessivos presidentes. Tá? Vocês não imaginam a força e a grana que o pessoal tinha para trabalhar isso. Entende? Você deixou de trabalhar com o Pires?